Uma bênção estar aqui, poder falar para cada irmão que me ouve. E nós estamos na campanha das portas abertas em nossa igreja, comunidade, Ministério da Fé, aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso, no bairro Jardim Planalto, na Rua Central, Avenida Central 965. Você pode nos visitar na quarta-feira, às 7h30, sexta-feira, riquezas, com grandes fazendas, dizem outras Bíblias na versão mais atualizada, né? Então, meus amados, nós vemos aqui Deus falando com Abraão. Deus chamou Abraão em Gênesis, no capítulo 12. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Porque é assim, né? Quando Deus tem um chamado, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo grandioso para a sua vida, e sempre vai demandar que você se movimente. Você será enviado, você vai partir de um lugar para o outro, você vai tomar uma atitude que vai causar algo de maneira extraordinária. Por exemplo, eu sou africano, eu sou missionário, eu estive na África, onde eu estive buscando a Deus, orando em jejum e oração, e quando Deus me apareceu, me deu a missão de vir para o Brasil, não é? A gente não entendia, não sabia, mas Deus tratou de esclarecer que era o momento, Deus tratou de esclarecer qual o objetivo da missão, e Deus tratou de esclarecer como ele seria conosco ao longo da missão. Então Deus levantou Abraão. Ele teve que abandonar seus pais, deixar a casa de seus parentes, ele teve que deixar a sua terra. E a partir daí, Abraão se uniu com seu sobrinho Ló e muitas pessoas que tinham se juntado a ele, então, nessa empreitada, nesse chamado que ele precisava cumprir. E eu abro um parênteses aqui hoje para dizer para você: venha de onde vier, ou seja, onde Deus te mandar, ele sempre vai levantar pessoas que estejam com você, que entendam a visão que Deus te deu e que caminhem com você. Não importa para onde você está, se Deus mandar você para um outro estado, para um outro país, se Deus mandar você para uma outra cidade, a única coisa que você precisa ter a certeza é estar esclarecido da visão que Deus está te dando, amém? Porque tem muita gente hoje que fala que Deus mandou, que diz que Deus disse, mas no fundo você consegue perceber que as pessoas estão bem desorientadas, não é? E não sabem nem o que dizem, nem para onde vão. Por exemplo, você olha para a vida de Abraão e você descobre que não foi ele que tomou a iniciativa de sair da casa do seu pai e ir embora. Não foi Abraão que disse assim: ó, quer saber do negócio? Eu estou farto, eu vou embora, eu vou abandonar aqui essa terra, essa casa, eu estou cansado dessa cidade e eu vou embora para outro lugar. Você não vê isso na vida de Abraão. A primeira coisa que você vê e entende é Deus falando com ele: Abraão, chegou a hora de abandonar a casa de seu pai, chegou a hora de abandonar sua cidade, chegou a hora de deixar os seus parentes e partir para a terra que eu vou te mostrar. Assim começa uma verdadeira visão, assim começa um verdadeiro chamado, assim começa uma verdadeira missão que vem de Deus. Quando nós somos comissionados verdadeiramente por Deus, a primeira coisa que precisamos esclarecer é que temos nós uma visão clara do que Deus mandou. Nós precisamos ter uma ideia clara do que Deus mandou. Você deve ser a pessoa mais esclarecida sobre o propósito de Deus na sua vida. Por isso, se a visão não está completa, se sente apenas o mover do Espírito, mas não está completa. Se você sente apenas que está cheio do Espírito, quer fazer a obra, mas Deus ainda não lhe deu a visão da missão que você precisa cumprir, você precisa ter cuidado e ficar em Jerusalém, orando para que seja cada vez mais cheio do Espírito Santo, até que Deus venha trazendo a visão completa, trazendo a estratégia da missão, e assim você poderá partir seguro para a cidade aonde Deus está te enviando. Então Abraão, ele parte, ele abandona a sua terra,
Ele parte para essa missão. Abraão vai peregrinando. Deus prometeu para ele uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu para ele Canaã, uma terra abençoadíssima. A verdade é que Abraão vai peregrinando e ele chega a Canaã, e Canaã não tem nada. É uma terra pobre, é uma terra onde os recursos são escassos, e Abraão, ele não questiona Deus. Abraão, ele não questiona, ele não fica se interrogando, ele não fica perdido no meio da missão quando ele encontra a necessidade, ele encontra a pobreza e miséria, e então ele parte para o Egito. Ele decide migrar para o Egito para ver o que tinha lá, o que ele podia fazer para ganhar e voltar para a terra aonde Deus lhe tinha comissionado. E então Abraão, ele sai de Canaã, ele vai para o Egito, e lá no Egito Faraó recebe a sua esposa, né? Porque todo mundo viu Sara, uma mulher bonita, uma mulher excepcional, de uma beleza rara, e os servos de Faraó foram falar sobre Sara até no palácio. Então Faraó tomou Sara como sua esposa. Abraão teve medo e por isso pediu que Sara falasse que era sua irmã, para que ele não fosse morto. Ele temeu pela sua vida, mas Deus não permitiu tocar em Sara. Faraó não tocou em Sara, antes pelo contrário, Faraó foi ferido de praga junto com seus servos, até eles descobrirem que aquela moça linda era realmente a mulher de Abraão. Faraó devolve a mulher para Abraão, e como um pedido de desculpa e como um ato de cavalheirismo, ele devolve Sara, e ele também concede ofertas para Abraão. Ele concede para Abraão várias vacas, muitos gados, muitas ovelhas, e a Bíblia diz que ele fez ofertas também de ouro e prata, e daí Abraão saiu do Egito rico, e Abraão levou a riqueza para Canaã. Uma lição Deus ensina para Abraão aqui. Quando Deus falou para Abraão que tu vais sair da terra de seu pai e vai para Canaã, vai para a terra que eu vou te mostrar, uma terra abençoada, que mana leite e mel, ele chegou naquela cidade e não encontrou absolutamente nada. É uma cidade escassa de recursos, mas ele não questionou a Deus. Ele foi para o Egito e de lá ele saiu abençoado. E ele pegou naquela toda a bênção e levou para a cidade, para a terra que Deus lhe tinha mostrado. Então a lição aqui é que a bênção não está no lugar. Deus queria ensinar para Abraão que a bênção não está no lugar. Ele não precisava depender de lugares. Ele não precisava depender de lugares com mais oportunidades ou com menos oportunidades. Ele precisava entender que a bênção de Deus estava na vida dele. A promessa foi feita a ele. A bênção era dele. Na verdade, à medida que ele creu no Senhor, a bênção estava sobre a vida dele. Então ele seria abençoado de qualquer jeito. Deus mostrou para ele que através da bênção na vida dele, então o Egito se rendeu, deu para ele tudo que ele ganhou, e ele se lembrou: eu vou pegar essa riqueza, eu vou levar para a terra aonde Deus me enviou. Assim é o Deus das portas abertas, né? Abraão passou por um momento perigoso, por uma situação difícil, perdeu a sua esposa por alguns minutos, por alguns dias, mas de repente Deus o devolveu, e assim ele continuou a sua peregrinação. Mais tarde, essa geração de Abraão passa, não é verdade? Aí nós temos uma geração que fica no Egito, não é? Através de José. José, filho de Jacó, se tornou governador no Egito, e através de José, os israelitas, eles vão para o Egito e ali eles ficam morando. Mas de repente a Bíblia conta que se levantou um faraó que não conheceu a José, e ele tomou a decisão de escravizar o povo de Israel. Então o povo de Israel foi escravizado durante 400 anos, e a Bíblia diz, meus irmãos, que a escravidão que o faraó impôs sobre o povo de Israel foi uma escravidão pesada. Eles foram escravizados com trabalho de ferro, de madeira, fazendo blocos, construindo cidades para faraó. Na verdade, muitas das pirâmides que nós vemos hoje e de muitos edifícios antigos que você vê no Egito Antigo, na verdade
foram obras criadas pelos israelitas no tempo em que foram escravos. Então esse tempo de escravatura durou 400 anos e a nação ficou ali sendo humilhada, ficou aí sendo escravizada durante esse todo o tempo. Imagina você, 4 gerações da mesma família, pai, filho, neto, bisneto, querendo criar aqui uma geração de cada 100 anos, por exemplo, né? Eram 400 anos de experiência de escravo. O pai era escravo, o filho escravo, o neto escravo e o bisneto escravo. Eles pensavam que não tinham uma outra história, eles pensavam que não tinham uma outra solução a não ser viver e morrer debaixo da escravidão. E eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa tarde, nesse momento, através desse canal abençoado que é a Fiel, não importa quais lutas que você tem atravessado, não importa quais são as dificuldades que você tem vivido, talvez nesse momento, me ouvindo nessa mensagem, você possa estar dizendo assim: o pastor não sabe o que eu estou passando na minha família, não sabe o que eu estou vivendo comigo mesmo, não sabe que eu estou endividado até o pescoço, que eu estou com problemas tão graves que eu não consigo resolver. Tem razão, meu irmão, talvez eu não saiba, mas eu conheço um Deus que sabe todas as coisas. Eu conheço um Deus que não deixa nada passar. E eu vou dizer para você, todo relacionamento de Deus com o homem tem promessas. Deus chama o homem para uma missão, Deus faz promessa. Quando Deus faz aliança com o homem, Deus faz promessa. Quando Deus ele unge um homem para uma missão, Deus faz promessa. Não tem um momento na Bíblia em que Deus ungiu, chamou, consagrou um ser humano, um homem, uma mulher, para ser usado na sua obra, em que Deus não fez promessas. Porque o nosso relacionamento com Deus, no seu reino, nós somos ricos de esperança. E a nossa esperança está nas promessas que Deus tem feito. Talvez a sua história é semelhante ao povo de Israel, que você enfrenta a pobreza desde o tempo dos seus pais, desde o tempo dos seus avós, que você tem que lidar com situações difíceis, complicadas, com doenças hereditárias, desde o tempo dos seus avós, bisavós, seus pais. Talvez haja uma história em sua família que não mudou ainda. Você ouviu falar dessa história no tempo dos seus bisavós, ouviu falar dessa história do tempo dos seus avós, o seu pai, a sua mãe passou por isso, e agora no seu tempo, talvez você ou algum irmão ou algum primo ou prima está passando pelo mesmo desafio. Eu estou nessa tarde aqui para te apresentar o Deus que não se esquece de você, que não se esquece da sua família, o Deus que não se esquece da luta que você tem enfrentado. E se você realmente crer na promessa do Senhor, Ele vai te visitar, Ele vai se manifestar, Ele vai realmente realizar os seus propósitos, os seus planos na sua vida. Aí o povo de Israel, os anciãos, se lembraram das promessas de Deus feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E eles começaram a contar para os seus filhos. Houve um tempo que nós éramos felizes, houve um tempo que a nossa nação era diferente. Houve um tempo, no tempo do pai Abraão, Isaque e Jacó, em que Deus fez alianças com eles. E eu quero dizer para você, aquela 4ª geração que estava sendo escravizada no Egito, após 400 anos, depois de começarem a ouvir essas histórias dos tempos áureos da nação, eles se lembraram do Deus de Israel e começaram a orar, e começaram a clamar, e começaram a buscar ao Senhor. E eu estou aqui nessa tarde para dizer para você, meu amado irmão, que a sua história começa a mudar quando você começa a falar com Deus, quando você inicia o seu ministério de oração, quando você decide parar de lamentar e começar a orar e continuar a orar, quando você decide parar de andar lamentando pelos cantos e começar a falar com Deus. É aí que as coisas começam a mudar. Quando você fala com Deus, nada fica do mesmo jeito. Quando você fala com Deus, nada permanece da mesma maneira. Quando você fala com Deus, a primeira mudança acontece em sua vida. A primeira mudança acontece em você. Você começa a se tornar uma pessoa com mais fé, com mais esperança. Você começa a perder o medo, você começa a perder a dúvida, você começa
começa a perder a insegurança, você começa a ficar realmente livre, porque a oração, ela atrai a presença de Deus. A oração, ela atrai a presença do Espírito Santo. E a Bíblia declara que aonde Deus está, o mal tem que sair. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia declara que aonde Deus está, o inimigo não pode prevalecer nem permanecer. Por isso, meu irmão, eu te convido nesta hora, você que já está desacreditado, você que não tem mais fé, você que não acredita mais, você que acha que está à beira do precipício, você que acha que não tem mais solução para você, que as coisas não vão mudar e que você vai perder mesmo a sua família e que o seu casamento está por um fio. Aliás, talvez você já tenha assinado o divórcio, mas eu quero te apresentar um Deus que opera, um Deus de portas abertas, um Deus que opera até na última hora, e o seu nome é Jesus, e Ele está nessa tarde para se manifestar em sua vida e manifestar a sua glória em você nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Aí a nação começou a falar com Deus, e bem distante, olha só, bem distante deles, Deus começou a providenciar o libertador. Irmão, talvez você não sabe, mas Deus está providenciando o livramento. Talvez você não sabe, mas Deus está fazendo a obra em relação à sua vida. Talvez você não sabe, mas Deus está preparando o livramento para a sua vida. Nenhuma oração cai no esquecimento, nenhum clamor cai no esquecimento. Jesus disse: tudo que pedires a Deus, com fé recebereis. Aí, meus irmãos, Deus envia o libertador. Moisés é levantado no deserto. Deus dá poder do Espírito Santo sobre ele. E Moisés segura o cajado na mão e volta para o Egito. Meus irmãos, a cena é tão impressionante que Moisés, voltando para o Egito, ele foi relutante antes. Ele não queria voltar para o Egito, você sabia? Ele foi relutante com Deus. Deus falou para ele: vai para o Egito libertar o meu povo. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu te chamei para fazer a minha obra. Moisés disse: eu não posso ir. Eu era jovem, mas agora não sou mais. Eu tinha habilidade para falar, agora eu não tenho mais. Escolha outro. Deus ficou irado com Moisés, mas Deus mandou Moisés voltar. Aí Moisés volta para o Egito. Moisés fica pelejando contra Faraó, na conversa, meus irmãos, na negociação. E a negociação foi a coisa mais difícil. Foi o tipo de negociação diplomática mais difícil, que nem a negociação agora que está tentando haver, né, entre os russos e os ucranianos, para ver se chegam a um consenso e eles coloquem a paz nessa guerra. Mas foi pior. Não era apenas uma negociação, era também uma luta espiritual. Moisés negociava com Faraó e seus súditos e não havia resultado. Aí Deus mandava uma praga para Faraó e Faraó dizia: isso é de menos, a gente consegue fazer a mesma coisa. Eles também transformaram a água em sangue, eles também fizeram piolhos aparecerem. Todos os milagres que Moisés estava fazendo, eles estavam copiando. Eles também fizeram sapo aparecendo, como quem dizia assim: Moisés, tu vieste aqui com seu poder, nós temos esse poder. Tu vieste aqui com esse poder sobrenatural, nós temos isso. O Egito é forte na magia, Moisés. Tu não tens como nos vencer. Aí quando Moisés orou a Deus, e a Bíblia diz que Deus fez nascer no corpo deles furuncos, e eles começaram a ficar doentes, começaram a arrebentar nos corpos deles bolhas de água, chagas, e eles tentaram fazer a mesma coisa e eles não conseguiram. Aí os escravos, aí os súditos de Faraó disseram para ele: aqui nós desistimos, isso é o dedo de Deus. Mas Faraó relutante continuou, até que Deus entrou em juízo com o Egito com 10 pragas, e a Bíblia diz que o Egito ficou completamente partido, completamente destruído. Eu estou dizendo para você nessa tarde, eu estou dizendo para alguém que me escuta agora: você é importante para Deus, e Deus vai entrar em juízo pela tua vida. Deus vai entrar em juízo pela tua casa.
Deus vai entrar em juízo por sua família. Deus vai entrar em juízo com quem quer que seja, para que a libertação seja um fato, para que a libertação aconteça na sua vida e no meio da sua casa. Em São João, no capítulo 8, 32, o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interesse de Deus trazer a libertação para sua casa, para sua vida e para sua família. É interesse de Deus trazer a libertação para todos os membros da sua casa. No livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, a Bíblia diz que aquele homem perguntou para os apóstolos: o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E disseram para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então nós entendemos que é propósito de Deus, desde o dia que você se converteu, alcançar não somente você, mas também cada pessoa que está na sua família. Mas a oração precisa continuar, o altar da oração precisa se manter de pé, meu irmão. Muitas das vezes tem coisas que fazem com que você desista da sua oração, não é verdade? Tem muitos irmãos que desistiram de orar, desistiram de buscar, desistiram de clamar. Tem oração que não faz mais. E uma das armas que o inimigo usa é o desânimo. O desânimo é responsável pela paralisação de muitos cristãos. Tem muitos cristãos que estão sofrendo de paralisia espiritual. Não ora mais, não jejua mais, não acredita mais, não crê mais. Agora é só medo, insegurança, incerteza, ansiedade e depressão. Mas eu quero te anunciar nessa tarde, na autoridade do nome de Jesus, Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um plano para a sua casa e para a sua família. Deus tem um propósito com seus parentes também e com você também. E Ele vai entrar em juízo pela vida de vocês. Aí Deus levanta Moisés e a última praga foi a morte dos primogênitos. Faraó está humilhado. Faraó foi levado ao último nível da humilhação. Ele não pode fazer mais nada. Tem um país partido ao meio por 10 pragas que Deus enviou. E agora ele tem um óbito nacional. Todas as casas havia um morto, as pessoas chorando e enterrando seus mortos. Ninguém pode visitar ninguém. Ninguém pode consolar ninguém. Imagina você, um país partido ao meio, um óbito nacional, e todo mundo procurando lugar para enterrar algum parente que acabou por falecer. É o juízo de Deus sobre aquela nação. Meus amados, na última da hora, quando era madrugada, Deus abriu a porta do Egito e o povo estava saindo. Glória a Deus. E é por isso que nessa tarde eu te apresento o Deus das portas abertas. Deus não é Deus de porta fechada. Porta aberta significa Deus abrindo oportunidades para a sua vida. Portas abertas significam Deus te dando oportunidades para que você consiga cumprir objetivos, alcançar metas, para que realmente resultados satisfatórios, coisas boas de Deus aconteçam com você, com sua casa, com sua família e com todas as pessoas que você ama. Como escreveu o apóstolo São Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes. Como escreveu o apóstolo Paulo: pensai nas coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Como disse Jesus: buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Meus amados e queridos irmãos, o céu está aberto para você hoje. O céu está aberto para você que está sofrendo, passando lutas, enfrentando situações que você precisa superar. Mas o céu, ele só opera quando você vive e age pela fé. E eu quero te desafiar nesta hora. Você não tem mais nada a perder. Talvez você está se perguntando: mas como, pastor? Como eu vou crer? Que oração eu preciso fazer para Deus operar, para Deus se manifestar? Talvez você esteja me perguntando: pastor, o que eu preciso fazer? Eu tentei de tudo e eu me desgracei, eu acabei errando, eu acabei pecando, eu acabei falhando. Pastor, eu ouvi cada profecia, eu ouvi cada revelação, mas passou anos e anos e até agora nada se cumpre. Pois é, eu vou dizer para você, ainda bem que você passou por tudo isso, porque agora você não tem mais nada a perder. Agora você não tem mais nada a perder. Se tentar, não tem nada a perder. Você está entendendo?
Porque a Bíblia declara salvação individual. Deus opera pela sua fé. Até onde você crê, é até onde Deus vai operar em sua vida. A fé é individual. A fé é sobrenatural. A fé é um mistério de Deus. Ela é a prova das coisas que se esperam. Ela é a certeza das coisas que se esperam. E é a prova do que não vemos. Não é algo deste mundo. A fé é uma força espiritual. É uma força sobrenatural. A fé é uma confiança que se apoia no poder de Deus. Você está me entendendo? Não se apoia no seu histórico de fracasso. Não se apoia no seu histórico de tristeza. Não se apoia no seu histórico de desgraça, de tentativas falhadas. A fé é uma confiança que se apoia na palavra e no poder de Deus. Ainda que ninguém te diga que vai dar certo, você fica na fé. Ainda que alguém diga que não vai dar certo, você continua pela fé. E quando o Egito menos espera, madrugada dentro, Deus dá a orientação para Moisés. E o povo cose pasãsmos. E o povo começa a sair à madrugada. A primeira porta que Deus abre é a porta do Egito. A primeira porta que Deus abre é a porta de saída da escravidão. E eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus Cristo deu a sua vida por você, para que você saia da escravidão. Talvez você diga assim: meu Deus, eu acho que é uma maldição em minha vida. Todo mundo prospera, mas para mim é a coisa mais impossível. Todo mundo consegue financeiramente, mas para mim é a coisa mais difícil do mundo. Todo mundo dá certo sentimentalmente, na vida sentimental, mas para mim é a coisa mais difícil do mundo. Todo mundo conseguiu casar, mas para mim é a coisa mais difícil do mundo. Deixa eu te falar um negócio. O que a Bíblia diz: não só do pão viverá o homem, ou seja, não só de coisas materiais, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que você ainda não conseguiu fazer, o que você ainda não conseguiu ver em sua vida, o que você ainda não conseguiu realizar, você precisa crer na palavra que sai da boca de Deus. Você precisa crer contra todas as expectativas. Você precisa crer até quando mais ninguém espera algo de você. Você precisa crer até quando nem você acredita que alguma coisa mais vai acontecer. Glória a Deus. Moisés estava no deserto. Do 0 ano aos 40, Moisés foi príncipe do Egito. E ele viveu do bom e do melhor. Ele teve a melhor formação. Ele teve as melhores escolas e universidade. Mas do 40 anos aos 80 anos, Moisés era um homem pobre no Egito. Moisés estava lá apacentando as ovelhas. Moisés estava lá sozinho lá. Não tinha nada. O cajado era do sogro, as ovelhas eram do sogro. Ele era um pastor de ovelhas que casou com a filha do patrão. Mas sabe de uma coisa? Deus apareceu a Moisés. Deus apareceu e ungiu ele no deserto. E hoje ele está agora libertando uma nação de mais de 2 milhões de pessoas, saindo do Egito para a terra que Deus lhe mostrou. Glória a Deus. Quando Moisés pensava que mais nada restava para ele com os 80 anos, Deus apareceu na vida dele. E eu quero dizer para você, não vale a pena pensar no tempo. Se você está olhando no tempo, você vai se sentir triste demais. Você vai perder o ânimo, você vai perder a coragem, você vai perder a fé. Entendeu? Tempo é o único recurso que Deus não deu para o controle do homem. Deus deu todo o controle ao homem e disse: domine. Deus disse para o homem: sujeite a terra, domine, toma conta dela. Mas Deus não deu tempo para o homem. E talvez você fique pensando que o seu tempo está passando, mas o tempo de Deus não está passando, meu amado. O tempo de Deus está ali, firme, aguardando que você creia. Até a última gota do teu sangue. Chegou a hora, tudo ou nada. Ou Deus, ou Deus. Você está me entendendo? Esse Moisés que estava perdendo o deserto, agora é um líder, é um patriarca. Está saindo com mais de 2 milhões de pessoas do Egito.
Um êxodo tremendo, partindo para uma terra. Deus abriu a porta da libertação. E eu quero dizer para você, esta é a primeira porta que Deus vai abrir na sua vida. É a porta da libertação. Eu oro nesta hora pela sua vida sentimental, eu oro pela sua carreira profissional, eu oro por sua família. Se você sente que alguma maldição, que alguma força do mal está ali freando o avanço de vocês, eu oro no nome de Jesus, para que o poder de Deus traga libertação. E aonde você estiver me ouvindo, a libertação possa chegar. A libertação que vem de Deus, não do pastor. A libertação que vem de Deus. Eu não posso te libertar, eu sou apenas um canal. Mas eu creio no poder de Deus. E aonde você estiver, em casa, no carro, na rua, deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Não há barreira para o poder sobrenatural de Deus agir. Não há barreira. Se você está me ouvindo através de um dispositivo celular, na internet, ou está me ouvindo pelo rádio, no carro ou em casa, saiba que a primeira porta que Deus está abrindo é a porta da libertação. E se alguém na sua casa, na sua família, precisa de libertação, está recebendo agora no nome de Jesus. Eu oro para que a presença de Deus alcance vocês e essa maldição caia por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, esse povo vai para o deserto. A segunda porta que Deus abre é a porta do deserto. O povo saiu do Egito e agora está no deserto. E o deserto é um lugar de liberdade, onde você pode pela primeira vez experimentar a libertação. Ali eles estavam naquele lugar livres pela primeira vez. Pela primeira vez eles não precisavam receber ordens. Pela primeira vez não havia nem nada limitando os seus desejos. E eles estavam lá, livres em outro lugar. E eu quero dizer para você que Deus tem um plano, Deus tem uma estratégia para a sua vida. Pode ser que várias vezes você tentou e não deu certo, mas hoje mesmo, aonde você estiver, obedeça ao que Jesus disse na palavra, em São Mateus no capítulo 6. Quando você quiser orar, entra no seu quarto. Entra no seu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai que te vê no oculto, e ele vai te recompensar publicamente. Meus irmãos, Deus abriu o deserto, e a terceira porta que Deus abre para esse povo é a porta do céu. Porque ali no deserto eles descobriram que não tinham maná, não tinha comida, não tinha sustento, não tinha carne. E de repente Deus abriu o céu e choveu comida, meus amados. Choveu maná, choveu o alimento do céu. Deus abriu a porta do céu e aquele povo foi alimentado e sustentado de forma sobrenatural. E eu quero dizer para você que Deus vai criar uma oportunidade nova de forma sobrenatural para que você possa sustentar sua casa e a sua família. Deus vai abrir um recurso de forma sobrenatural. Creia nessa tarde. A fé é um mistério e até onde você crê, Deus pode fazer. Glória a Deus. Em quarto lugar, Deus abriu o mar vermelho. Glória a Deus. Não havia caminho para eles fugirem, porque Faraó tentou recuperar os seus antigos escravos. Mas deixa eu te falar um negócio, meu amado irmão, você que está me ouvindo. Quando Deus liberta, Ele liberta para valer. Quando Deus cura, Ele cura para valer. Quando Deus restaura, Ele restaura para valer. Quando Deus levanta, Ele levanta para valer. Quando Deus responde, Ele responde para valer. Faraó tentou tomar de volta seus escravos, mas Deus entrou com providência. Deus entrou com providência. Deus entrou com providência. E a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, mandou Moisés, e Moisés apontou o cajado para o mar vermelho, e o mar se abriu, o mar se partiu em dois, algo nunca jamais visto. Nós conhecemos o Mar Vermelho hoje pelo estudo da geografia, e eu quero um dia que Deus me dê a oportunidade de eu poder viajar lá
para ver o mar vermelho, irmão, e saber, eu vou olhar para aquele mar, e saber que um dia, por amor ao seu povo, por amor aos seus filhos, por amor à fé do seu povo, Deus foi capaz de abrir aquele mar para que tivesse caminho para o povo passar. É algo sobrenatural. Isso não é algo que eu possa te explicar como aconteceu, como foi que Deus abriu aquele mar. Isso não é algo que algum homem pode dizer para você, olha, abriu desse jeito, as águas se desintegraram. Não, porque a fé é um mistério. Entendeu? Nós somos salvos pela fé. Se você tem salvo para ser salvo, tem fé para ser salvo, beleza. Mas há aquela fé de Deus operar na situação que você está passando. Entendeu? E essa fé é uma fé pessoal. É você que tem que acreditar. Não é o pastor aqui que tem que acreditar por você. É você que tem que crer. E Deus vai até o encontro, porque aonde estiver um homem e uma mulher de fé, o Espírito Santo vai ao encontro. A fé atrai a presença de Deus. Isso não tem a ver com os anos de religioso que você tem, não tem a ver com os anos de religião e que você está, não tem a ver com os anos de religioso que você é, não tem a ver com o nome da religião que você está, não tem a ver com o tempo que você serve a Deus, não tem a ver se você sabe orar ou não, não tem a ver se você é evangélico ou espírita ou não, não tem a ver se você é heterossexual ou homossexual, não tem a ver se você, não, se você crê, aonde você estiver, Deus pode se manifestar na sua vida. Não importa quanto julgamento você já recebeu, não importa quantos nomes já chamaram para você, não importa quantas coisas, quantas tragédias ou azares já aconteceu com você. A Bíblia diz: se creres verás a glória de Deus. Ela não disse se tu estiver na igreja 20, a 15, a 10 anos. Ela não disse se tu saberes orar. Não, ela disse se tu creres, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E eu estou pregando para você hoje, Deus tem um plano para a sua vida. E até onde você crê, é até onde Ele vai fazer a obra. É até onde Ele pode se manifestar. Entendeu? O mar vermelho só abriu na vida do povo de Israel. E só está escrito na Bíblia que conta a história do povo de Israel, o que eles viveram com Deus. Se tivesse um povo com a mesma fé, aconteceria do mesmo jeito. Em outras palavras, o que é pessoal é pessoal. O que Deus tem para você é somente para você. O que Deus tem para sua casa é somente para sua casa. O que Deus tem para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para sua esposa é somente para vocês. Não adianta olhar do outro lado e ter inveja. Não adianta olhar do outro lado e ter ciúme. Creia você também, ore você também. Deus colocou você na terra porque há um projeto para a sua vida, há um propósito dele para a sua vida, há um plano de Deus para a sua vida. O mar vermelho se abriu, irmão. Os egípcios não queriam acreditar. Eles entraram lá, mas para eles foi morte, mas para o povo de Israel foi livramento. Você está entendendo? O Deus que abre portas de maneira sobrenatural está aqui hoje, nessa hora, neste momento. O Deus que abre porta de maneira sobrenatural está agora falando para o seu coração, falando para a sua vida aqui agora. E se você crê que essas palavras vêm de Deus, e se você crê que essa mensagem é de Deus para você hoje, coloque a sua fé em ação. É o que está em crise? É o seu casamento? É sua vida financeira, suas finanças? O que está em crise? O que está difícil? O que está complicado em sua vida? O que está tão descontrolado que você perdeu o controle? Ore a Deus.
Comece hoje o seu ministério de oração. Irmãos, eu fico impressionado como Deus é. Deus não é como nós. É por isso que a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na Bíblia, no livro de Atos, a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem pagão, de uma nação pagã. Ele acreditava que existia um Deus, mas ele não era judeu. E de repente, sabe-se lá como ele aprendeu, sabe-se lá com quem ele aprendeu, ele começou a orar e fazer jejum. Veja só, não conhecia a Deus, não ia para a igreja, não participava de nenhum culto, mas ele começou a fazer jejum. E aí ele ficou jejuando 3 dias, pedindo que Deus visitasse a vida dele. Um cara que nunca tinha ido para a igreja, um cara que nunca participou do estudo bíblico, um cara que nunca teve pastor, começou orando e Deus mandou um anjo para ele. Oh, glória a Deus! Deus mandou um anjo e o anjo chegou lá e disse: Cornélio, eu sou anjo, mensageiro de Deus. Olha, no lugar tal, na cidade tal, está um homem chamado Simão Pedro. Ele é apóstolo de Deus. Manda os teus servos buscar ele e vai te falar o que você precisa. Como que Deus é? Você está entendendo como que você não precisa ser religioso, precisa ter nome para você orar hoje? Para você orar não precisa. Talvez pergunta assim: você não vou, eu não frequento. Não, Deus é seu pai. E a paternidade não é religião. Aonde você estiver, você pode falar com Deus. Começar o seu ministério de oração. Falar com Deus é importante. Homem e mulher que fala com Deus, demônio não pega. Homem e mulher que fala com Deus, maldição não pega. Homem e mulher que fala com Deus, Deus se manifesta em sua vida. Aí depois dele orar, Deus enviou um anjo. E o anjo falou o que ele precisava. Aí Deus apareceu dando orientação. Tu está precisando de um pastor? Tem um apóstolo Simão Pedro. Manda chamar ele. Irmão, o cara mandou chamar todos os amigos, todos os familiares, todas as pessoas da sua família. Ele reuniu naquele dia marcado. Simão Pedro chegou, começou a pregar a palavra. Irmão, Pedro começou a pregar a palavra a um povo pagão, a um povo considerado gentio. Nem os apóstolos conseguiram entender e ainda censuraram a Pedro porque ele não pregou aos judeus e foi pregar para os gentios. Mas depois de Pedro pregar, que na hora que ele pregava, que na hora que ele falava, de repente o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e mulheres que nunca tinham estado em nenhuma igreja, que nunca tinham tido um pastor. Aqueles homens e mulheres que nunca tinham entrado em nenhuma religião, eles ouviram a palavra. E de repente o coração deles cheio de necessidade de Deus, eles receberam a mensagem e foram batizados com o Espírito Santo. De repente eles começaram a orar em línguas estranhas e foram tomados pelo poder e pela glória de Deus. Até Pedro ficou assustado. Até Pedro ficou assustado pelo que Deus estava fazendo na vida daqueles homens e mulheres considerados pecadores, considerados pagãos. E aqui eu me lembro de Jesus. Aqui eu me lembro que quando Jesus estava pregando, estava no meio das prostitutas e dos ladrões, chegaram os irmãos da igreja. Quem são os irmãos famosos da igreja? Os fariseus e escribas, armados em santos e santarrão. Ai, como o vosso mestre prega no meio das prostitutas, dos ladrões. Irmão, Jesus sabe dar resposta. É Deus de verdade mesmo, hein? Tu não pode competir com... É Deus de verdade mesmo. Jesus olhou para eles e disse assim: ok, deixa eu vos dizer. Os bons, os saudáveis não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. E deixa eu vos dizer,
Na verdade, as prostitutas e os ladrões entram na frente de vocês no reino de Deus. Oh, glória! E ninguém prega isso. E ninguém fala para ninguém, para prostituta, para os ladrões, que há uma esperança para eles. Todo mundo está querendo dar um show de sangue, querendo dar um show de que somos melhores dos outros. Nós não somos de que tem. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Irmão, Deus tem um plano para a sua vida hoje. E aonde você vê, minha querida, Deus também quer abrir o mar vermelho em sua vida. Talvez haja um mar de impossibilidades. Talvez haja um mar de impossibilidades. Um mar de lutas que você não consegue transpor. Mas se você crer, Deus vai te visitar. E a última porta que Deus abriu é a porta da nova terra, da nova cidade. Eles chegaram em Canaã e ali eles começaram a habitar numa nova terra. Glória a Deus. Deus tem um plano para você. E eu quero orar para quem me escuta, para quem me ouviu, para quem está ligado agora. Eu quero orar por você. Tem aqui alguns pedidos de oração, nós vamos orar. Aí, o irmão Marcos pediu oração, Marcos e Andréia. Que Deus abençoe a vida do teu filho Marcos, da tua filha Andréia, Senhor. Aonde eles estiverem, que a mão de Deus, o poder do Espírito Santo, seja com eles, Pai. Que a sua misericórdia alcance a vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro nesta hora para que o Senhor visita eles em todas as áreas da vida. E Deus abra as portas também. Eu oro pela irmã Adriana Silva, que pede oração agora, Pai. Seja com ela, em nome do teu filho amado Jesus. Que o Senhor estende a mão sobre a vida dela. Que o Senhor derrame o seu poder, a sua glória, a unção de Deus na vida dela, Pai. E cada área da sua vida seja visitada, seja tocada pelo Senhor. Porque tu és um Deus de portas abertas. Oh, Senhor da glória. Oro pelo teu filho Eli, pelo seu casamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vem Deus com intervenção sobrenatural. Vem Deus com intervenção sobrenatural nessa família, nesse casamento. E a glória de Deus se materializa no meio deles, meu Pai. Manifesta a sua glória. Pai, eu oro pela sua filha Joelma. Eu oro neste momento no nome de Jesus, pelo seu irmão João, que está internado na UTI, com cirrose. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro que a presença do Espírito Santo, Pai, se manifeste na vida desse moço. E Deus tenha misericórdia, Pai. Eu oro pela vida dele, eu oro por cada ouvinte que nesse momento está conectado. Meu irmão, se você está conectado conosco ali no seu carro, na sua casa, ouvindo esta oração, depois de ouvir essa mensagem, coloque as suas mãos em seu coração. Fica conectado comigo aqui agora. Faz esse gesto, coloque as suas mãos em seu coração. E ao colocar as suas mãos em seu coração, eu oro pela tua vida. Para que o Deus das portas abertas se manifesta em nome de Jesus. E eu profetizo para a sua vida, para cada área da sua vida, espiritual, financeiro, familiar, carreira profissional, projetos, trabalho, saúde. Eu profetizo que no nome de Jesus, as bênçãos do Senhor alcance a sua vida, muda a sua história. Que no nome de Jesus, a glória de Deus seja derramada sobre você. Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre nos ouve e porque o Senhor sempre está conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não se afasta em momento algum de nós. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.